Oi gente, na aula de hoje de saúde da criança nós vamos falar sobre a galactosemia. A galactosemia ela é definida como um nível de galactose no sangue. Então o que vem a ser a galactose? A galactose, gente, ela é uma substância que vem da lactose. Então não sei se vocês se lembram lá da nutrição, a gente ingere leite e derivados contendo um açúcar, né, um carboidrato que se chama lactose. Esse açúcar ele é chamado de disacarídeo porque ele é formado por duas moléculas, uma de glicose e uma de galactose. Então a lactose ela é um disacarídeo que tem em sua composição galactose e glicose. A glicose o nosso corpo sabe utilizar muito bem como fonte de energia, ótimo. A galactose o nosso corpo não sabe utilizar. Então, o que o nosso corpo faz? Ele transforma a galactose em glicose para depois utilizar essa glicose. As pessoas que têm galactosemia, o que acontece com elas é que elas não conseguem transformar essa galactose em glicose. E isso faz com que elas acumulem a galactose no sangue. Daí o nome galactosemia. É uma doença hereditária, tá? E essa doença, ela pode ser identificada lá no teste do pezinho. Onde que tá isso? Não sei onde que tá, me perdi aqui, mas ela é uma doença que pode ser identificada no teste do pezinho, mas a gente fala que é uma triagem ampla. Então, no teste do pezinho, a gente tem aquelas 6 doenças que nós estudamos na aula passada, e aí a gente pode acrescentar a galactosemia como um dos testes ali. Atualmente, pelo que eu pesquisei aqui, no SUS a gente está fazendo as 6 doenças mesmo, tá bom? Então, o problema dessa doença é essa galactose que vai se acumular em algumas partes do nosso corpo, sobretudo fígado, cérebro, rins e olhos, estão dando aqui problemas relacionados a essas estruturas do nosso corpo. Como que acontece, então, como eu falei? Numa pessoa que não tem galactose, ela ingere, então, esses alimentos ricos em lactose. Essa lactose, ela é glicose mais galactose. A glicose eu vou usar como fonte de energia. A galactose eu transformo em glicose e utilizo como fonte de energia. Quem tem galactosemia ingere os alimentos. Essa lactose é glicose mais galactose. A glicose eu vou utilizar como fonte de energia. A galactose eu não consigo transformar em glicose e ela vai se acumular naqueles órgãos, como eu comentei, né? Fígado, cérebro, olhos, e vai dar esses problemas de saúde que nós vamos comentar. Como que a gente faz o diagnóstico? Existe um exame que nós vamos falar que é a amniocentese. Esse exame não vai ser realizado em todas as gestantes, tá bom? É só se eu tiver algum outro complicador. E aí, através desse exame, eu posso diagnosticar também a galactosemia. Eu não vou submeter a mulher a um procedimento invasivo somente para verificar a galactosemia. Porque o problema da galactosemia vai vir a partir da ingestão de leite. Então, vai ser só depois da criança nascer eu posso realizar esse diagnóstico através do teste do pezinho. Ou também o diagnóstico clínico vai me indicar, né? Então, no neonatal, o teste do pezinho, aqui que tô falando. Então, nós já falamos sobre o teste do pezinho, como eu falei, um teste de pezinho ampliado, ele também coloca a galactosemia. Então, vamos imaginar assim, vou fazer pelo SUS só aquelas 6 doenças. E aí, minha criança, normalmente, ela vai ingerir um leite materno. Se ela tiver galactosemia, a gente vai ter já alguns sintomas. E aí, através desses sintomas clínicos, o médico já pode identificar uma suspeita de galactosemia e pedir o exame, tá bom? Então, o que a gente vai conseguir perceber aqui, ó? Aminoácidos na urina ou no plasma sanguíneo, fígado aumentado, líquido no abdômen, que é a ascite, redução aqui da glicemia. E aí, então, o exame diagnóstico que a gente comentou no período fetal é a amniocentese, que nada mais consiste de que uma punção do líquido amniótico. Então, o líquido amniótico é aquele lugar dentro da bolsa amniótica, lembrando que a criança não está dentro da placenta,
A criança está dentro da bolsa amniótica. E aí o líquido amniótico é o lugar onde essa criança fica se desenvolvendo. Então eu faço uma perfuração pela pele, ali, pela barriga, ali, pelo abdômen da mulher. Vou lá, perfuro e extraio, né? Faço uma coleta ali de líquido amniótico. E aí eu posso identificar ali algumas doenças, né? Porque eu vou retirar, na hora que eu faço a aspiração desse líquido, vem ali células que são do feto em desenvolvimento. E aí eu posso, através da minha análise genética, identificar ali algumas alterações cromossômicas. Posso diagnosticar, por exemplo, uma síndrome de Down, através de uma amniocentese, tá? E aí, então, existe isso, né, como forma de diagnóstico, mas também existe a forma terapêutica. Existe uma condição que chama polidramínia, que é uma condição, né, tem o oligo e o poli. Então, que eu tenho muito líquido amniótico, isso atrapalha o desenvolvimento do neném. Ou eu tenho pouco líquido amniótico também, isso pode acontecer. Se eu tiver muito líquido amniótico, eu chamo de polidramia, né? Polidramia, que é muito líquido amniótico. E aí o que eu posso fazer é fazer uma aspiração para reduzir somente a quantidade. Não quero fazer nenhuma análise, não. Quero ali tratar essa condição. Então eu posso fazer isso. Então, né, nessa condição, a gente vai aspirar para descomprimir ali a cavidade uterina e a criança se desenvolver melhor. A gente tem a questão de aspiração manual, mas também existe a vácuo. A gente utiliza normalmente agulhas de calibre 18 e 20. Bom, é um procedimento médico, né? Vai ser realizado junto com uma ultrassonografia, né? Essa mulher tem que passar pelos exames de tipagem sanguínea, VDRL, que é para identificar sífilis, HIV. Então, justamente porque a gente pode ter um risco ali de sangramento associado. Por isso que está aqui falando paciente RH negativo, cumbis indireto negativo, pacientes RH positivo ou indeterminado, a gente tem que fazer imunoglobulina anti-RH. Lembrando daquela aula que a gente falou sobre doença hemolítica do recém-nascido, quando tem uma incompatibilidade ali no sistema RH. Então, se a criança ela tem hemácias com fator RH positivo e a mãe negativo, a mãe pode identificar as hemácias do filho como diferentes, né? E vai querer produzir anticorpos contra as hemácias do filho. Então a gente já imuniza essa mulher aí com a imunoglobulina para o corpo dela não produzir esses anticorpos, tá? Então tem um termo de consentimento livre esclarecido, a gente pode fazer o uso de um antiespasmódico como o simeticon, né? Justamente que a gente está fazendo perfuração, que ele pode produzir gases, né? E um desconforto abdominal. E interessante que a gente tenha um repouso aí de 48 horas e abstinência sexual por 7 dias. Então esse é o procedimento, aqui a gente está vendo o aparelho de ultrassom, justamente para me guiar aqui na punção, para eu não atingir, né, nenhuma estrutura aqui, placenta, bebê. Então aqui a agulha, né, então introduzindo aqui na cavidade amniótica, eu vou aspirar esse líquido. Então aqui realizando o procedimento da amniocentese. Pensando na criança com galactosemia, então, a gente pode ter sinais e sintomas relacionados com a impregnação da galactose nesses órgãos que a gente comentou. Então, a gente tem convulsão, irritabilidade, letargia, tudo isso relacionado com a impregnação dela no sistema nervoso. Má alimentação, então, dificuldade de alimentar, ganho de peso insuficiente relacionado com a má alimentação. E a icterícia, né, que está relacionado com a impregnação da galactose no fígado. Como que a gente vai tratar? Então, a gente tem que suspender essa dieta rica em lactose. Então, colocar aí leites que não tenham lactose, né? Não confundir, gente, com intolerância à lactose ou alergia ao leite, a proteína do leite. Não tem nada a ver. Então, alergia à proteína do leite, o próprio nome já diz, alergia à proteína do leite. Aqui nós estamos falando do açúcar do leite, tá bom? Então, são coisas diferentes. Quem tem intolerância à lactose não metaboliza a lactose.
o meu problema aqui não é a lactose. A gente ingere a lactose, transforma ela em galactose e glicose. O meu problema é a galactose, tá bom? Então, os leites que não vão vir com lactose, por consequência, não tem galactose. Leite de soja, né? São leites vegetais, né? Então, não tem lactose. E aí, aqui as complicações que estão relacionadas com a impregnação da galactose. Então, nos olhos, né? Catarata, no fígado, cirrose hepática, no sistema nervoso. Então, desenvolvimento da fala. Nas mulheres, a gente vai ter repercussões aqui no ciclo menstrual, retardo mental, infecções, tremores e funções motoras incontroláveis. Para finalizar, então, aqui essa imagem que eu quero que vocês fiquem com ela guardada, são os locais mais prováveis de impregnação da galactose. Então, por isso, esses sinais e sintomas que vocês estão vendo aí. Então, dano cerebral, catarata, icterícia, fígado e danos renais, justamente pela impregnação nesses órgãos. Então, essa foi a aula de galactosemia.